Lucas Paquetá chega amanhã às 7 da manhã desta quinta-feira para fazer exame e se apresentar ao Flamengo. Michael pode estar indo embora para a Arábia. É isso aí, vamos trazer para vocês tudo isso aí também. E hoje tem jogo do Mengão. Já saiu a escalação do Mengão, tá? Vamos estar passando para vocês agora tudo aqui no nosso canal. Eu sou Alexandre Santos. O nosso canal você já conhece, é o RBS Nação Rubro-Negra. Eu quero pedir você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e deixa aquele like, valeu? Vamos embora pro vídeo, galera. Bem, galera, hoje a Nação Rubro-Negra acordou muito feliz, né? Aí a notícia saindo aí cedo da negociação de Lucas Paquetá, né? Que se concretizou, a gente vinha falando aqui no canal já, né? O último vídeo que eu fiz, eu deixei, tinha colocado até o título, 99%, né? Paquetá, praticamente, por um detalhezinho, e a gente sabia que essa negociação já estava praticamente certa, algumas burocracias, né? O Flamengo foi lá, fez puxou lá para conseguir fazer né? Para poder aumentar as parcelas, diminuir a entrada, né? Que ele ia dar a entrada. Essa entrada ficou em torno de 15 milhões de euros, né? E as parcelas também que foram aí aumentadas, pagar aí em 2 anos, se eu não me engano, né? Que tá aí essas parcelas vão ser pagas do restante do Paquetá. É porque assim é muito, a gente conversando assim, eu estava até comentando sobre isso, né? Porque quando as equipes, né? Ela tem um faturamento anual aí, igual saiu do Flamengo, 2 bilhões, né? E alguma coisa, e o BAP falou que tinha 1 bilhão para contratação, né? Na mente da torcida, né, e na mente das pessoas, o que acontece? As pessoas acham que esse 1 bilhão está na conta, entendeu? Tá lá, o dinheiro está no banco, é só pegar, contratou, paga à vista e já pega. Não, não é assim, né? A gente sabe que tem uma divisão dos dinheiro que entra, né? Da renda, da renda entra na hora, né? Acabou de jogar, o dinheiro da renda entra. Patrocínio, né? Tem aquele mutante que é dividido em tantos anos. Por exemplo, agora o Flamengo acabou de renovar com o BRB, né? 150 milhões, mas 150 milhões é dividido em 3 anos, né? Então não é aquele dinheiro que entra na hora. Jogador, contratação, venda de jogador, né? O dinheiro da venda de jogador. Como é que funciona a venda de jogador? Quando o jogador é aquele jogador que sai igual o Gerson saiu, né? Saiu pela multa, o Flamengo recebeu os 25 milhões de euros na mão, à vista, no Pix lá, caiu na conta, né? O próprio, assim que o BAP assumiu, né? O próprio Fabrício Bruno, né? O Flamengo tinha rejeitado aí uma oferta de 11 milhões anteriormente, né? E aí no início do mandato do BAP, o Pedrinho vai lá e tenta levar o Fabrício Bruno insatisfeito e tal, e o Flamengo vai aceita vender por 7 milhões, porque o dinheiro foi à vista naquele início, né, da entrada do BAP. Ele estava reclamando do fluxo de caixa, que era muito pouco, muito baixo, estava praticamente quase que zerado, então ele aceita esses 7 milhões de euros, né, que o Cruzeiro pagou à vista, né? Então foi o dinheiro que entra à vista. As vendas de jogador, muitas das vezes, o Flamengo vendeu muitos jogadores aí. Essas vendas são parceladas, né? Às vezes aí tá lá o 2 bilhões, mas entra essa renda, então para poder receber isso aí, né? Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E vai entrando aí. E o que fizer esse ano vai entrando no montante. Então o que acontece? Quando o clube vai comprar o jogador, né? Igual ficou decidido lá, os 15 milhões, né? Que vai pagar aí pro Paquetá, né? É o que acontece. O Flamengo tem que chegar pro banco, né? Normalmente, esse dinheiro o Flamengo ainda não vai receber, vai recebendo, né? Geralmente faz um empréstimo, né? Ou se já tem algum dinheiro no caixa, o que vai fazer? Ele vai dar esse dinheiro, né? E aquele recebíveis, né? Que vai vir durante o ano é que vai pagando, que vai pagando as contas, vai pagando a contratação. Então, quando você divide, né? E você coloca isso mais assim fatiado, né? É igual o Flamengo, fica melhor para fazer outras contratações, porque você reduz aquilo que você tem que pagar, né? E naquele montante que você tem de imediato para você fazer contratação, entendeu? Então, assim, essa burocracia que estava faltando para Paquetá, mas o valor estava tudo certo, eu tinha certeza que esse anúncio ia sair, né? Tanto que eu dei até quinta-feira para esse anúncio sair, né? E até quinta-feira para ele chegar, quer dizer, né? Aqui no Rio, e realmente, quinta-feira ele está aí. Aí me perguntam assim,
será que ele joga a final, né? Aí agora dia 1º, domingo, né? Eu acho meio difícil. Não sei como é que está o Paquetá, né? Porque ele não vinha jogando no West Ham, né? E aí nós não sabemos como é que está ele treinando, se está treinando já está uns dias parado, né? Acho que 10 dias, né? Então você pegar um jogador que está 10 dias parado e já colocar ele no jogo seguinte, né? Para poder jogar, eu acho muito difícil que o Paquetá jogue essa partida do dia 1º contra o Corinthians, que é a Supercopa. Acredito que não. Acredito que ele provavelmente, né, passando no exame físico, deve estrear aí contra o Internacional no jogo do Campeonato Brasileiro, que vai ser aqui no Maracanã. Acredito que mais provavelmente deve ser isso aí. Beleza? Então, passando do Paquetá, né, a gente fica super feliz aí com essa contratação. Foi uma contratação maravilhosa do Flamengo, né? A maior contratação, né, em matéria de valor, né, de todos os tempos. Aí eu acho que vai ser difícil ter batido esse recorde, né? Outro time comprar um jogador pelo valor que o Flamengo pagou aí no Paquetá, acho muito difícil, né? Aí vai ter que ter um time que vai ter que abrir o cofre aí para comprar um jogador nesse valor, né? E interessante, né? Porque o Manchester City quis comprar, né? O próprio Tottenham quis levar ele e ele vem para o Flamengo aí. Poxa, excepcional essa contratação do Flamengo. Muito boa mesmo. Um jogador que era titular do seu time, tá? E muitos estão saindo daqui, ele faz o caminho reverso, né? Estava lá e quer vir para o Flamengo. Ele é muito flamenguista, né? Parabéns aí, tenho certeza que ele vai arrebentar aí jogando pelo Flamengo. Dito isso, galera, vamos falar agora do Michael, né? Porque o Michael, ele estava para ir para o Santos, né? Nós já havíamos falado isso aí, mas o Michael queria receber, né, do Flamengo os direitos de imagem e tudo, e ficou essa discussão. O Flamengo não queria pagar, né? Já que ele ia para outro clube e queria que ele pagasse, que ele abrisse mão desses percentuais, né, para receber. Ele não quis abrir, então o Flamengo não quis negociar com o Santos. Agora tá pintando aí uma oportunidade para ele sair, né? Trata-se do time do Al Hilal, né? É isso mesmo, Al Hilal da Arábia Saudita, que tentou pegar ele já ano passado, tentou levar ele não quis ir, né? E agora volta de novo nessa janela de transferência. O Flamengo, como na outra vez, aceitou, né? Tudo aceitado, o Flamengo aceitou. Pelo Flamengo, ele pode, entendeu? Seguir o rumo dele, e o Flamengo aceitou a proposta do Al Hilal. Agora depende do Michael, né? Se ele vai querer ir, se é do interesse dele, se não é, né? Eu acharia legal até ele ir pro Al Hilal do que reforçar um time brasileiro, né? Dá para é só imaginar, né? O Flamengo, quando quer pegar um jogador brasileiro aqui no Brasil, que está jogando aqui, atuando aqui, é muito difícil. Os times fazem um estardalhaço para liberar para o Flamengo. O Flamengo, quando trouxe o Arrascaeta, foi assim na época. O Cruzeiro botou um preço lá em cima, se quiser vai pagar isso, se não pagar não vai, e o Flamengo pagou, né? Do Arrascaeta. Aí o Bruno Henrique, mesma coisa, o Santos subiu, na época o Braz falou, vou desistir da negociação, depois o Santos estava passando aperto, aceitou, o Bruno Henrique veio. Quando o Fabrício Bruno saiu, tudo bem, que era um capital de giro, né, que o Flamengo estava fazendo, eu fiquei contra o Flamengo ter liberado o Fabrício Bruno para o Cruzeiro, porque quando quer um jogador do Cruzeiro, igual o Flamengo quis o Caio Jorge, eles bateram o pé que queria X, se o Flamengo quisesse, tinha que pagar os 50 milhões. Não tinha por onde, eles não iam baixar. Agora, a novela aí, né, daqui a pouco a gente vai entrar também nessa novela, não coloquei, é o Marco Antônio do São Paulo, né? Então todo mundo dificulta. E o Flamengo, às vezes, libera o jogador para um, libera para outro, não cria caso, né? Thiago Maia aí, que foi pro Internacional, o Flamengo receber com um problema sério, teve que comprar o Vitão para bater essa dívida aí. Enfim, né? Os times não facilitam pro Flamengo. E o Flamengo, por isso que às vezes eu prefiro que venda para fora do que propriamente aqui para dentro do Brasil, né? Então vamos torcer aí. Se o Michael sair, eu prefiro que ele fosse pro Al Hilal, né? Que era muito melhor do que ele parar aí no time brasileiro. Pro Santos não vai mais, porque o Santos acabou de contratar o Rony. Então era o Rony ou era o Michael. Trouxe o Rony, acredito que o Michael não vai mais pro Santos, beleza? Essa é a notícia. A escalação também do Mengão já saiu para o jogo de hoje. Hoje tem jogo do Mengão, né? Daqui a pouco, 21h30, né? O jogo vai passar no GE, Sport TV, né? Então, se você que não sabe onde vai passar, tá? GE, Sport TV vai passar o jogo do Mengão às 21h30. A escalação do Flamengo, o Flamengo já saiu, o Flamengo está escalado, tá? Com Rossi, tá? Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro, tá? Eric Pulgar, Everton Araújo, tá? Carrascal, Plata, Cebolinha e Pedro.
Beleza? Essa é a escalação do Flamengo que vem para campo. Agora falando do Marco Antônio, galera, entrando nesse assunto do Marco Antônio, pegando um ganchozinho aí, né? O Flamengo quer pegar o Marco Antônio, né? Mas o São Paulo está dificultando um pouco essa negociação aí, né? São Paulo não quer negociar o jogador, mesmo estando numa crise, né, monstruosa, o time de São Paulo, né, passando aí por uma crise muito grande, né? Teve agora o seu presidente aí, que foi destituído do cargo, né? E saiu, pediu o impeachment dele, agora, entendeu? Mas a dificuldade é muito grande. O Flamengo, para pegar esse jogador, ele vai ter que chegar junto ali, entendeu? Eles não querem, o Flamengo queria dar o Alan, né? E eles pegar e davam o Marco Antônio, o Flamengo pagava a diferença, eles também não queriam isso, né? Não queriam o Alan, né? Enfim, mas é o que o Flamengo queria, e trocar, né? E dar essa volta, que seria mais justo, que é vender o São Paulo o Alan, né? E vender para ele e comprar o Marco Antônio, né? Não tem muita lógica, né? Você vai comprar um carro, vai dar um de troca, vai descontar e vai pegar. Que aí o Flamengo paga, né, o Marco Antônio lá à vista aí, depois para receber. Será que recebe também do Alan, com o time todo aí nesses trâmites todos, né? Porque quando os times compram jogador lá de fora, paga. Porque se não pagar, os times lá vai para a FIFA, reclama e dá transfer ban. Aqui no Brasil, você vê, o Thiago Maia ficou um tempão, o Inter enrolou e não pagou e ficou por isso mesmo, né? Até que o Flamengo comprou o Vitão para tirar como é que fala? Para tirar essa manta que ele ia tomar aí do time do Internacional, conseguiu tirar, até que fim. Entendeu, galera? Mas esse é o nosso vídeo, tá? Você que chegou ao nosso vídeo, gostou do nosso vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: senta o dedo nesse like aí, cara, nos ajuda no nosso canal, tá? Se inscreva, acione o sininho da notificação, tá? E nos dá aquela força aí, que nós vamos estar trazendo sempre tudo do Mengão para você em primeira mão, beleza? Um abraço, vamos torcer pro Mengão hoje, que o Mengão possa chegar hoje aí e arrebentar nesse primeiro jogo do Brasileirão em rumo a mais um título. Começou a temporada, agora começou a temporada, né? Porque Carioca não, mas agora começou a temporada. Um abraço.